Olá pessoal, uma dica de hoje vai ser de hall de entrada, então eu vim aqui pro hall de entrada do meu prédio para gravar para vocês. Bom, foi super legal a participação dessa vez, várias pessoas mandaram fotos e a gente teve bastante situações em que o hall de entrada é aquele hall dos apartamentos, né? Que você às vezes divide com outros vizinhos e que fica um espaço xoxo, né, gente? Sem graça, sem ter como decorar. Pois é, hoje nós vamos dar dicas sobre isso e eu acho que vocês vão adorar, tá? Se vocês quiserem aproveitar e fazer um projeto bem elaborado mesmo para apresentar para os vizinhos, vocês podem aí dividir. É um projeto super em conta. É só entrar no primeiro link aqui da bio, porque a Ana Lupa Design é especialista em projetos à distância e pode fazer esse projeto para vocês aí com o maior prazer, tá? Bom, gente, aqui esse hall de entrada é o típico, é aquele corredor enorme, né, que tem muitas vezes os elevadores ficam ali naquele corredor e nas extremidades do corredor a gente tem os apartamentos, né, o acesso aos apartamentos. Nesse caso, a gente pode utilizar vários recursos para deixar esse hall mais interessante. Como, por exemplo, colocar um MDF madeirado, né, em toda a parede aqui, olha, principal, tá? E às vezes até isolando essa janela internamente, né? Às vezes a gente pode criar uma ventilação mecânica, né, que dá para acesso ao lado de fora, só para desafogar um pouco o ar aqui desse local, mas não necessariamente manter a janela. Então, um painel madeirado de fora a fora, com uma iluminação, obviamente, gente, projeto luminotécnico em hall é fundamental, né? Fazer aquelas ogivas bonitas, né? Para deixar o projeto bem elegante, né? Aquela sensação de espaço bem projetado, né? Então não pode esquecer disso. Aqui ficaria lindo isso, ela poderia também utilizar um tapete passarela mais pesado, né? Apesar dele precisar de ser bem assentado no piso, né? Ele vai ser uma peça só estreita e que vai até o final do corredor, fica bem bonito também. Outro recurso que a gente utiliza muito com o MDF é envelopar todo esse ambiente com uma lâmina, né, madeirada, escondendo também essas caixas aqui, olha, de manutenção, de acesso, de energia, água, e aí a única coisa que realmente fica exposta é o extintor de incêndio, porque é fundamental que ele fique, né? Fica bem mais elegante e vai aí a minha dica para essa seguidora que pediu. Eu gosto de propostas bem minimalistas, tá? Para hall de entrada, não gosto de encher com muita coisa, não. Então, às vezes, só colocar um revestimento, um bom projeto luminotécnico e um tapete, tá resolvido o problema. Bom, gente, a próxima seguidora, na verdade, é um seguidor. Eu adorei essa casa que ele mandou pra gente, porque deu para perceber que a casa tá num estilo mais asiático, né? Tem várias características arquitetônicas da Indonésia, né? Desde os boisserris com esse tipo de moldura de quina invertida nas portas, né? A outros elementos esculpidos, maçanetas, são detalhes, né, dos elementos arquitetônicos que mostram pra gente o diagnóstico de estilo. E uma máxima do estilo asiático é a simetria, né? Ela tem uma complexidade, mas ela, por ter esse caráter mais espiritualizado, ela preza muito pela simetria. E aqui a gente tem um problema nesse hall de entrada, que é a porta do lavabo. Essa porta do lavabo, ela tira a simetria do espaço. Então, nesse caso aqui especificamente, eu sugeriria a substituição dessa porta, que é uma porta de folha, né, de abertura padrão, por um painel mesmo, que fosse todo ripado, né, ou com outros elementos, retirando até o rodapé também dessa área, para que essa porta do lavabo
se camuflasse, desaparecesse. É muito importante que ela suma para a gente ter uma visualização mais simétrica, sobretudo porque essa tabeira, né, que é o nome que se dá para essa margem de revestimento no piso, marca muito também a simetria do espaço. Então pede, inclusive, que nós tenhamos algo aqui no centro dessa tabeira, né? E a gente precisa pensar exatamente nisso. O que a gente colocaria ali? Se a gente unificar esse grande painel com uma porta pivotante ou uma porta de correr de acesso para o lavabo, a gente pode colocar talvez aqui bem nesse eixo, né? Já que a gente vai precisar de uma coisa estreita, porque não temos aí muito espaço à direita, porque logo já começa a porta, ele pode talvez colocar, gente, uma luminária vertical, de forma que ela fique bem ali no eixo. Essa luminária, ela é fundamental para destacar esse espaço, né? É muito importante e deixa o espaço simétrico, limpo. Ele já tem um quadro à direita, não necessariamente ele vai conseguir reproduzir a esquerda, porque já é uma circulação para a esquerda. Mas aqui ele vai ter uma harmonia maior nesse espaço, ele vai se sentir mais acolhido, tá? Porque realmente o piso está quebrando demais o restante do espaço. A não ser que ele venha cobrir toda essa área aqui da tabeira com um tapete, para que esse eixo, né, visual não fique tão evidenciado e ele possa fazer composições diferentes, tá bom? Mas da forma como está aqui, essa é a minha dica. Mais um hall de entrada aqui, onde a seguidora até tirou a foto de noite para não perder essa dica, né, gente? Inclusive, se você quiser também receber essas dicas de decoração, é gratuito, tá, gente? É só ir lá no nosso Instagram, @nalupadesigner, procurar uma fotinho com a chamada da semana, né? E aí você marca um amigo nos comentários contando por que gostou do nosso perfil e manda sua fotinho por direct, por mensagem privada, tá? Que eu respondo aqui toda semana. Essa semana a gente tá falando de hall de entrada, mas na semana que vem já vai ser outro tema, então fica atento, tá? Esse hall de entrada dela é de uma casinha. Olha que coisa mais fofa, né? Bom, seria muito interessante porque ela já notou que ela precisa de um outro tipo de guarda-corpo para ela ter maior segurança nesse espaço. Então, eu acho que é sim aconselhável que ela faça um guarda-corpo bonito, pode ser com um desenho mais, digamos, até mais orgânico, ou se ela tiver um diagnóstico de estilo mais moderno, né, ela pode fazer um guarda-corpo mais geométrico. Mas é interessante que ela faça um guarda-corpo com gradeado mais fechado, para ela não precisar de colocar essa tela, né? Logo na entrada da casa, todo mundo passando a mão na tela, logo ali no corrimão, sujando essa tela. Então é melhor a gente utilizar realmente um novo guarda-corpo. É importante também que ela mude a iluminação. É impressionante como que esse tópico da iluminação, né, gente, aparece quase que em todos uma foto, uma dica. As pessoas negligenciam muito um bom projeto luminotécnico, né? E a temperatura de cor das lâmpadas influencia demais no clima que você vai ter no espaço. Então é importante, como aqui, né, a gente está com uma iluminação mais aquecida, dá para vocês perceberem claramente que o ambiente fica mais aconchegante e até mais sofisticado, né? Porque a temperatura de cor, ela é mais amarelada, né? Então ela é mais âmbar. Aqui no caso a gente tá com uma iluminação bem branca, né? Ela fica quase que hospitalar. Então é importante a gente mudar isso. E uma coisa que eu gosto muito de utilizar em halls de entrada são arandelas. Aqui nesse caso, já que ela não tem gesso, ela precisaria trazer o pontinho aqui para a parede, né, de alguma forma, e colocar aqui arandelas, porque aí ela consegue faixa superior e inferior, né? Ela consegue colocar outra caixinha desse tipo de arandela aqui do lado e começar a montar cenas mesmo de iluminações
muito mais aconchegantes, né? E aí ela pode deixar esse hall mais gostoso. Como essa parte do hall ela não recebe chuva direto, né? Como a parte externa da casa que está exposta, ela pode também mudar o revestimento, essa textura que tá na parede aqui no fundo, tá? Ela pode utilizar um cimento queimado, pode utilizar até mesmo uma pintura, algo mais delicado com uma cor, porque essa textura, né, que ela é muito bruta, ela não traz aconchego, né, gente? Porque ela é áspera. Então tudo que é áspero não acolhe bem, né? Não é aconchegante. Então a gente precisa mudar usar texturas no hall de entrada que sejam com essa característica. Inclusive, existe uma textura da Souvenir que chama camurça, que ela traz uma sensação acamurçada visualmente, sabe? Então é muito interessante utilizar desse tipo de recurso em espaços que a gente quer esse aconchego todo. Essa textura é muito utilizada em halls de entrada, inclusive. Bom, vamos aqui para mais uma seguidora que mandou o hallzinho que dá acesso ao apartamento dela. Tá bem delicadinho, tem aqui um piso e um rodapé muito bonitinho. O que ela pode trazer aqui, gente? Pode colocar um quadro aqui, tá? Esse quadro pode ser bem maior, eu preciso analisar o ambiente por outros ângulos para fazer essa especificação. Ela pode então trazer essas plantinhas em vasos meia-lua. E aí, no caso, é interessante que ela faça um atendimento que a gente chama de PPP. É um atendimento até baratinho lá do escritório, que é o painel de produtos personalizado, onde a gente especifica quais os itens que ela precisa trazer para um determinado ambiente para finalizar a adornagem, finalizar a decoração. Funciona muito bem esse tipo de atendimento para hall de entrada. A gente pode trazer um capacho, né, gente? Um capacho bem acolhedor, né, com boas-vindas, né? Nada impede que ela tenha algum adorno aqui na porta, tá? Também que faça referência, não tampando ali o olho mágico dela, né? Mas algum adorno que diz respeito aos moradores da casa é interessante e a temperatura de cor correta, tá bom? Ai, vai ficar um charminho isso daqui, hein, gente? É bem apertadinho, todo mundo pensa que não é possível ficar melhor, mas fica, viu, gente? Pode ter certeza. Às vezes é um papel de parede que você coloca também em uma única face e fica ótimo. Bom, aqui nós temos um hall de entrada bem complicado, porque ele é muito angulado, né? E são várias portas, né? Bom, a primeira dica que eu dou para esse conjunto aqui de vizinhos, né, é trabalhar um piso mais adequado, tá? Esse piso ele tá muito frio, ele tá agarrando bastante sujeira. Então trabalhar com um piso madeirado aqui, olha, vai trazer um aconchego muito maior para esse espaço, né, que tá muito frio. Ele pode, se for uma área que chove, né, eu acredito que não, que as portas parecem ser de madeira, pode ser até um porcelanato madeirado, né, ou um piso vinílico que também pode ser sobreposto. Eu acho interessante nesse caso tirar os capachos, tá? Porque a gente percebe que estão todos padronizados, todos iguais, eles são muito simplórios e não traz uma personalização, né, para cada apartamento, né? Aqui a gente poderia fazer uma coisa muito linda, né, se eles permitissem, uma coisa até irreverente, como cada porta numa tonalidade, né, ou algum detalhe da porta em uma tonalidade diferente, para trazer realmente uma personalização para cada apartamento. E uma última dica que eu dou aqui para esse espaço é utilizar um papel de parede aqui ao redor dessas portas todas, para deixar o ambiente com uma tonalidade um pouco mais rebaixada, o que vai ficar mais aconchegante também. Essa pintura de meia parede, né, ela dá uma sensação muito antiga para o espaço, né, e também deixa o ambiente, né, repartido mais baixo, tá? E essa talvez não seja a intenção aqui. A tonalidade das portas também pode ser renovada para trazer um up no visual ou até mesmo a retirada da pintura, deixando aqui a madeira, né, a madeira original aparente. Pode ficar também bem elegante, tá bom, gente?
É isso de Uma Foto Uma Dica, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então não esqueça de deixar seu comentário, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo para quem tá precisando dar um up aí no hall de entrada. Pode ser o hall de entrada da casa, o hall de entrada do prédio, o hall de entrada do andar, né? Por que não acolher melhor e deixar esse espaço mais bem decorado, mais convidativo, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Um beijo, tchau. É a pamonha com queijo, uma delícia. Imagina se o vizinho paga esse carro, gente. De milho verde. Deus Temos me aqui livre. o bolo.